O Enem tem que acabar. Estou fazendo um vídeo para ser detonado por direita, por esquerda, metade do planeta Terra, mas é um vídeo urgente, foge inclusive ao propósito do meu canal, que é falar basicamente de história sempre. Tem a ver com história também, com a disciplina de história, com o ensino de história, mas tem a ver com questões estruturais do Brasil que eu vou falar hoje. O Enem tem que acabar. Queridos, eu sei que é difícil pedir um like para vocês, eu espero que vocês assistam o vídeo primeiro e deem like ou dislike, conforme for, mas se inscrevam no canal porque é importante e compartilhem depois esse vídeo, principalmente se concordarem com isso, tá? Não é realmente um caça-likes, tá? Poderia ser, aproveitando que tem gente aí que quer o fim do Enem, mas é uma preocupação que surgiu para mim, que para mim é urgente realmente que se fale sobre isso. Tá? Primeiro eu queria falar para vocês o seguinte, eu era favorável ao Enem, eu estive favorável ao Enem por um tempo, tá? Principalmente esse novo Enem que surgiu depois de 2009, né? Porque eu fiz o Enem surgiu nos anos 90 e lá era uma prova, anos 90, início dos anos 2000, para ver se você não era analfabeto funcional, tá? Então não media nada. Aí, em 2009, foi criado o Enem, o novo Enem e o SISU, né, o Sistema de Seleção Unificado. E aí você realmente fez todo um outro processo diferenciado de inserção nas universidades, distribuição de vagas a partir da nota do Enem. O Enem passou a utilizar o TRI, o Teoria de Resposta ao Item, que eu curti pra caramba, essa ideia de classificar as questões como fáceis, difíceis, para evitar o chute, muito interessante isso daí. Só que aí, eu lembro disso em 2014, quando a UFSM aderiu ao SISU, eu me posicionei contra, tá? Eu preciso informar, nem todo mundo me conhece, eu dou aula basicamente em cursinho, faz quase 20 anos isso, também dou aula em escolas, mas eu trabalho basicamente na rede particular sempre, e aí, em 2014, quando a UFSM aderiu ao Enem, eu disse, não, eu sou contra. Sou contra o Enem, SISU. Me lembro que no antigo Facebook que eu tinha, eu fiz um post criticando, e aí uma galera da esquerda me detonou, tá? É uma esquerda cultural sonhadora, tá, gente? Utopista. Uma galera que acha que todo mundo vai se abraçar e o mundo vai terminar e vai ficar tudo bem, tá? Podem me criticar, tô criticando essa esquerda aí. Mas aí, gente, uma galera, porque tu tá defendendo os cursinhos, etc. Gente, primeira coisa, tá? Os cursinhos não acabaram depois do SISU e do Enem. Existe uma romantização, existe uma idealização sobre isso, que muita gente diz, não, mas é que agora o Enem ele vai fazer com que o aluno de escola pública não precise de cursinho. Gente, o cursinho ele não é determinante de nada, o cursinho ele só aproveita de uma brecha. Eu trabalho realmente nisso, gosto inclusive de trabalhar nisso, mas assim, não trabalho com prazer social, digamos assim. Eu trabalho pensando que deveria existir vaga para todo mundo, que um sujeito saísse do ensino médio e encontrasse uma vaga. Mas vamos lá, só para dar um exemplo. Tem uma vaga e tem 3 pessoas querendo a vaga. Um deles entrou, os outros 2 vão fazer o quê? Vão ficar orando, vão ficar rezando para ser chamados no outro ano? Não, eles vão fazer cursinho. O cursinho ele apareceu como uma brecha no sistema num Brasil que não oferece uma quantidade significativa de vagas no ensino superior. Tá? O que o Enem fez foi continuar isso, porque ele não ampliou o número de vagas. Algumas vagas estavam sendo aumentadas, estavam sendo ofertadas com a ampliação dos campos universitários, com a criação de algumas novas universidades, como a Federal da Fronteira Sul, etc., a criação de novos cursos de universidades particulares, mas tudo isso muito viabilizado por um projeto de governo de ampliação no ensino superior. Então, o que eu tinha receio quando algumas grandes universidades passaram a adotar o Enem era sobre a questão das vagas regionais. E eu mudei de ideia depois.
né? Porque eu tinha medo, por exemplo, eu vivo aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eu tinha medo que daqui a pouco a UFSM tivesse X vagas, mas essas vagas não fossem ocupadas por estudantes dessa região, que viesse gente lá de São Paulo, que viesse gente lá de não sei da onde, e que aí eram pessoas que viriam um tempo e depois iriam embora. Tá? Acontece isso, mas inclusive são dados levantados pela reitoria da própria UFSM. Esses dias saiu no Diário de Santa Maria, um jornal daqui, um artigo do reitor explicando que aumentou a inserção de alunos da região, quer dizer, sempre vinha gente de outras regiões mesmo fazer o vestibular, e agora tem mais gente regional, tem mais alunos, tem mais circulação de pessoas na cidade. Tá? Eu não concordo, por exemplo, com alguns artigos que eu li também no Diário de Santa Maria, de pessoas aqui da cidade, do ramo da educação, do ramo empresarial, dizendo que quando tinha um vestibular, mexia mais na economia, garantiam-se as vagas locais. O artigo depois do reitor da UFSM mostrou que não, que tem mais dinheiro ingressando na cidade, que tem alunos da região tendo suas vagas garantidas de qualquer maneira, né? Então os números eles estão mostrando que isso não é um problema. Era uma preocupação que eu tinha lá em 2014, tá? E depois eu fui assimilando, fui aceitando. Eu acho bacana realmente essa troca de gente, norte, sul, leste, oeste, né? Só que existe uma romantização muito grande, tá? Primeiro, pessoa pobre de verdade, pessoa pobre, ela não consegue sair de São Paulo e vir para o Rio Grande do Sul. Ela trabalha, ela mora com a família, tá? É um relato pessoal. Essa semana, uma aluna minha aqui de Santa Maria, que é oriunda de escola pública e tudo mais, ela conseguiu uma vaga para medicina na FURG, mas ela não sabe se vai ir porque ela tem uma vida estruturada aqui, com trabalho, com renda, tudo aqui, e ela talvez não vá poder ir para lá, que nem é tão distante daqui, dá 300 quilômetros no máximo. Tá? Mas, gente, então essa ideia de que o SISU ia gerar um sistema de universalização do Brasil é um pouco romantizada. Uma coisa que foi muito romantizada, e aí aqui em algumas outras universidades que ali em 2013 e 2014 foram aderindo ao SISU, foi a questão de que os negros agora, os oriundos de escola pública, eles teriam mais acesso. Tá? Eu me lembro até, alguém escreveu um comentário lá, esses comentários panfletaristas, que eu acho que eu já estou velho demais para gostar de panfletarismo, e aí alguém colocou, a universidade vai se colorir de povo, e começaram a falar isso. Gente, a universidade sim está se colorindo de povo, mas não é por causa do SISU, tem a lei de cotas de 2012, tá? Da mesma USP, que mantém 70% do seu ingresso via FUVEST, né, via vestibular, é o maior vestibular do Brasil, né, tirando o Enem, que eu considero um vestibular também, mas a FUVEST faz o vestibular, oferecendo 8 mil e tantas vagas, das 11 mil e tanta que a USP tem, e mesmo tendo pouca vaga para o Enem/SISU, a USP anunciou que quadriplicou nesses últimos anos o ingresso de negros e indígenas, porque eles estão respeitando as cotas, mas não aderiram integralmente ao Enem. Várias universidades não aderiram integralmente ao Enem, né? Mas outras diversas universidades sim. Só aqui no Rio Grande do Sul, a UFSM, a FURG, a UFPEL, a Fundação de Porto Alegre, tá? Então são universidades que foram se dobrando a um sistema centralizado, universal, e que tem algumas coisas bacanas, tá? Eu gostava muito da prova, não gostei dessa última, eu preciso falar para vocês, de história, do Enem, gostava muito das ciências humanas como um todo, tá? Eu acho o seguinte, moçada, mesmo eu dizendo que o SISU ele não garante vaga para pobre, para negro, para indígena, mas sim a lei de cotas é que garante. Eu gosto do SISU, porque possibilita um giro de pessoas. Eu não estou criticando diretamente o SISU. Na verdade, eu gosto do TRI, como eu falei para vocês.
Eu gosto, sempre gostei, estava gostando ou aprendi a gostar, não sei, da abordagem da prova do Enem, tá? Que sempre buscou essa questão de valorização das humanidades como um todo. A prova de ciências humanas, obviamente, sempre trouxe bastante o peso dos movimentos sociais, feminismo, movimento lá do Martin Luther King, movimento do Gandhi pela independência da Índia, né? Sempre falou bastante do Brasil do século XX, da nossa construção histórica mais recente. Então eu aprendi a gostar, só que eu tenho um porém, que é o que me levou a fazer esse vídeo. Não é a prova apenas de 2019 do Enem, né? Mas a negação dos erros que tenham sido cometidos pelo INEP na correção do Enem. Isso para mim é preocupante e esse é o motivo primeiro. Não tem uma hierarquia, são dois motivos que levam ao título e à conclusão desse vídeo. Tá? O primeiro motivo é o seguinte: eu acho que o que se montou ao longo do tempo enquanto prova do Enem e se criou através do SISU é fabuloso. Esse sistema Enem e a partir do Enem, SISU, FIES, ProUni, é muito interessante, é muito bacana. Tá? Isso é uma criação que eu sob certa medida aplaudo, acho muito legal. Vamos fazer uma analogia, vamos fazer uma comparação. A nível comparativo, o que se criou é muito moderno, é uma nave espacial, o SISU, Enem, FIES, ProUni, integrados, ok? Agora, quem está pilotando a nave espacial não sabe dirigir nenhum carrinho de mão. Esse é o problema. O Weitraub, né, ele é inapto para isso. O Vélez, que já foi ministro da Educação também antes, também era. Eles não têm o conhecimento dessa prova. Quando o Weitraub ele fala que quem está dizendo que houve erro no Enem é esquerdista, ele simplesmente está negando. E, gente, vejam só, o novo Enem ele enfrentou problemas todos os anos praticamente. Quando fizeram o novo Enem em 2009, ele foi roubado. Né? Talvez vocês não, se vocês são muito novos, vocês não lembram disso, mas em 2009, há 11 anos atrás, roubaram a prova do Enem, tiveram que fazer uma segunda prova. E sempre teve aquelas questões de uma questão que já tinha aparecido aqui, vazou a questão ali, teve em 2018 aquela questão lá que já tinha aparecido, teve que ser anulada. Sempre teve um problema, sempre teve algum probleminha aqui. Olha, é uma prova que é muito grande, tá? De muita abrangência essa prova do Enem. Mas ninguém nunca havia negado o erro. O que um governante tem que fazer olha, gente, erros acontecem, vejam vocês, já aconteceu lá, desde o início desse novo Enem, roubaram a prova, agora deu erro na correção de 6 mil alunos, a gente vai corrigir isso aí, para o bem de todos, não sei o que. Isso não, quem disser que tem erro é esquerdista. Cara, o que é isso? Esse é o problema, que é o problema número 1, é um sistema avançado, moderno, dirigido por pessoas que são irracionais. Por pessoas que são irracionais e contrárias à educação pública no Brasil. Porque todos os discursos são contra a educação pública. O discurso aquele do próprio Weitraub, sei que nas universidades públicas tem plantação de maconha. Cara, se tiver plantação de maconha, ele como ministro, ele tem que chamar lá a Polícia Federal e dizer, a Universidade X, UFX, tem plantação de maconha. Vão lá investigar. Deu! Agora, não, ele lança isso como desqualificação. A universidade faz balbúrdia. São caras que odeiam a universidade pública, são contrários ao ensino público, gerenciando o ingresso de alunos no ensino público, num dos maiores, se não o maior vestibular do mundo, porque não é nem um vestibular. Então esse é um grave problema, que é o de número 1. É o de número 1. O número 2, e que talvez seja pior ainda, talvez. Muitos de vocês não sabem, acho que a maioria das pessoas acaba não estudando isso. A educação no Brasil, o ensino em si, ele vai sendo reorganizado depois da nossa ditadura militar, nos anos 80 e principalmente nos anos 90, através de
de muito estudo. Tá? A ditadura militar realmente ela engessou algumas coisas no Brasil. Vocês todos sabem que o regime militar ele acabou com a obrigatoriedade do ensino de filosofia, de sociologia, de outras coisas, reduziram uma série do ensino fundamental, modificaram algumas coisas para adequar a uma formação de mão de obra, mas não ter grupos pensantes naquela época. Tá? E depois que acaba esse ciclo autoritário, mais para o final dos anos 80, tem uma reorganização, uma reestruturação da educação no Brasil. E quem participa disso são professores da própria rede de ensino, são professores universitários, estudiosos da educação, que começam a fazer debates intensos e tudo mais para a gente tentar construir uma nova educação, um novo ensino no Brasil. E aí a gente começa a colocar conteúdos mais críticos. A história sempre foi muito crítica, né? Porque as pessoas elas precisam aprender a criticar, seja direita, seja esquerda, elas têm que ter um viés crítico, entender que, por exemplo, história, ela parte de uma narrativa que pode aplaudir ou criticar e coisas assim. Mas o ensino no Brasil ele foi sendo reorganizado a partir dos anos 80, 90, até para colocar nos anos 90 já, em alinhamento com a Constituição de 88, essa Constituição que a gente chama de cidadã, que preza pelos direitos sociais, que preza por uma saúde pública, por uma educação pública, e a educação ela tinha que se adequar a isso. Não é uma questão do PT. O PT não chegou a ter um projeto exato de educação para o Brasil. O PT, ele teve, na verdade, uma continuação dessa educação progressista, dessa educação cidadã que a gente começou a reconstruir nos anos 80 e 90 depois da ditadura militar. E aí dentro disso é que lá em 2003 o Lula lançou, né, um decreto que as escolas agora eram obrigadas a ensinar a história dos povos africanos e a cultura dos povos africanos também. E em 2008 foi ampliado isso e dito que também precisava ensinar, por forma obrigatória, história e cultura dos povos indígenas. Afinal de contas, não se fala sempre que são os 3 povos que faziam parte da formação do Brasil, o negro, o índio e o branco europeu? Então, o que estava se fazendo era uma ampliação do estudo da cultura, das histórias, por exemplo, que é só consequência, desdobramento de uma reestruturação da educação no Brasil. E também uma valorização que o Enem sempre fez de história africana, de história indígena, né? Sempre aparecia uma questãozinha aqui, outra ali sobre a história dos líderes africanos. Teve um Enem, por que os negros lutaram contra o nazismo na Segunda Guerra? Porque eles foram lutar junto com França, com Inglaterra, com quem for, porque eles lutavam contra aquelas ideias de determinismo biológico, de que tinha uma raça superior à outra. Isso caiu no Enem. Então, porque é uma coisa que precisa ser entendida, precisa ser refletida. Agora, o que aconteceu na última prova do Enem, em História? Não teve nada disso. Não teve nada disso. Teve uma questão lá que é como é que a mandioca chegou na África? Ok, algum professor de universidade elaborou aquela questão, ela está lá no banco de questões do INEP. Podia ter aparecido já em um outro ano. Só que o problema não é essa questão. Não teve nenhuma questão sobre movimentos sociais. Não teve questão falando sobre as lutas das mulheres. Até teve uma disfarçada ali, que é da Maria Quitéria, uma mulher que se disfarçou de soldado, de homem, para ir lutar na independência do Brasil. Mas não é a luta das mulheres buscando as mulheres. É uma mulher que foi lá e lutou na independência do Brasil, participação das mulheres, ok? Mas não tinha nada das mulheres lutando pelos direitos das mulheres, dos negros lutando pelo direito dos negros, como teve lá algum tempo atrás o Nelson Mandela lutando contra a apartheid, que é importante que a gente entenda o que é apartheid. Não teve nada disso. Os presidentes do Brasil não apareceram. O Getúlio Vargas, o maior presidente, os lulistas vão querer meu fígado agora. O Lula não é nada perto de Getúlio Vargas. O cara que criou o Brasil, que tirou o Brasil de um fatalismo quase que agrário e começou a industrializar o Brasil, que criou leis trabalhistas, que criou direito de voto para as mulheres, etc., foi Getúlio Vargas.
Esse cara não apareceu, né? Até um colega meu, o Eduardo, né? O Eduardo, ele mandou uma mensagem no grupo, eu, Eduardo e o Léo, que somos professores do cursinho, e ele mandou lá a mensagem de suicidaram o Vargas, né? Assim, mataram o Vargas na prova do Enem. Não tinha o Vargas na prova do Enem, não tinha, tá? Assim como não tinha ditadura militar. Porque esse governo que está aí nega que tenha existido ditadura militar. É claro, eles, gente, entenda, eles não vão colocar assim, não vai ter uma questão que vai dizer assim, o que teve no Brasil entre os anos 60, 70 e 80? Não vai ter uma questão, letra A, um glorioso regime que salvou o Brasil do comunismo. Não vai ter. Eles só não vão colocar. Eles não vão colocar. São assuntos que eles não querem. Daqui a 20 anos, se o Bolsonaro está no poder, o Lula não existiu. Não vai aparecer na prova do Enem porque o Lula é o grande inimigo do bolsonarismo. Lulismo versus bolsonarismo, né? Tá, mas qual é o problema disso? Esse filtro vai matar a história. Eu sou professor de história. O meu canal fala consubstancialmente de história. Todo dia no Instagram eu lanço um vídeo de 1 minutinho de história. Tá? Esses caras vão matar a história. Porque se a história não conseguir compreender que a gente viveu uma ditadura, se ela não conseguir compreender, e aí entra também o meu colega, amigo Andrei lá do Papo Filô, que tem movimentos sociais de negros, de mulheres, de indígenas, etc., dos minorizados, vai se esvaziar. E a ideia desses caras é que se esvazie, porque eles não querem o confronto, eles querem a negação. Assim como o Weintraub disse que não há erro na prova do Enem, que é coisa de esquerdista, ele está só negando, ele não está confrontando. Não tem. Teve ditadura? Não tem. Ele não vai defender a teoria A que foi necessária a ditadura. Não, só vai dizer que não teve. Deu. Né? Então, gente, o que está se fazendo via MEC, via governo, é a censura. Censura dos temas que vão cair na prova. Tá, e por que isso é um grave problema? Eu não estou defendendo o meu peixe apenas. Tá? Eu estou defendendo o sistema educacional do Brasil como um todo. O Brasil, como eu estava falando antes, ele foi reconstruindo o seu sistema de ensino pós-ditadura militar, no final dos anos 80, anos 90, e o Brasil nunca teve efetivamente um sistema de ensino de fato centralizado. As escolas, não sei se você sabe, elas têm autonomia, bastante autonomia. Elas têm algumas recomendações, mesmo que se crie base nacional comum curricular, não se segue tanto isso. Tá? O que as escolas seguem? Os vestibulares. Seguem o Enem. Vocês estão entendendo? Vou falar de mim quando eu era do ensino médio, chamado na época segundo grau. O colégio que eu estudava, eu sempre estudei em rede pública, né? Ensino fundamental e médio, no Colégio Guilhermina Jaworski, lá em Jaguari. Hoje eu me sinto grato, apesar de na época não entender todo o esforço que aqueles professores faziam. Depois eu estudei na UFSM, onde eu fiz a graduação e mais tarde fiz o mestrado. Sempre ensino público. Mas eu estava lá nos anos 90. A Universidade Federal de Santa Maria criou um programa chamado PEIAS, Programa Experimental de Ingresso em Ensino Superior, que depois deixou de ser experimental e virou só Programa de Ingresso em Ensino Superior. Tá? Eles reservavam um número tal de vagas para as escolas, onde é que o aluno fazia a prova seriada, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, soma a nota, vê o que dá e vê se consegue vaga. Tá? O que os professores de lá faziam? Eles pegavam o programa do PEIS, que era um programa que andava de mãos dadas com o programa do vestibular. E eles nos ensinavam conforme aquele programa. E eles viam o que estava caindo na prova. E eles nos ensinavam aquilo. Era o esforço que esses gloriosos professores, eu me lembro, o professor Sicha, em memória, né, já não está mais entre nós, foi um grande professor de história que eu tinha. Ele saía lá de Jaguari, das 110 quilômetros, vinha com frequência a Santa Maria, participava das reuniões da Copervis, voltava com as novidades todas para os seus alunos, dizia, gente, vai ser assim, assim, assado. Eles estavam preocupados em colocar a gente no ensino superior.
E eles conseguiam colocar a galera no ensino superior. Mas a base de orientação para eles darem aula era o que ia aparecer no vestibular, o que ia aparecer no PEIs. E as escolas fazem isso, grosso modo. Elas se orientam por alguma prova de vestibular, alguma coisa regional, ou mais contemporaneamente pelo Enem. Vocês conseguiram captar? Se o Enem não falar mais de ditadura militar, se o Enem não falar mais de movimentos sociais, se o Enem não falar mais de Getúlio Vargas, se o Enem nunca falar do Lula, as escolas aos poucos vão parar de falar deles. É uma forma de censura. E daqui a pouco, moçada, entrou agora o presidente da CAPES, é um criacionista, que ele defende que tem que se ensinar criacionismo. Daqui a pouco vão começar a não colocar coisas que tenham a ver com a evolução. Daqui a pouco a gente tem um grupo olavista e a gente tem um grupo religioso fundamentalista no governo. Daqui a pouco esses religiosos fundamentalistas não querem que se fale sobre determinados temas, não se fale sobre o lado bacana do Islã, o lado da tolerância que o islamismo também pregava, e vão só colocar que o islamismo são terroristas e levar uma compreensão distorcida da realidade. Esses olavistas que falam em guerra cultural, que transformam tudo em esquerda, que dizem que a Rede Globo, um dos maiores monopólios de TV do mundo, é de esquerda, que é marxista, que falam que o George Soros, esses tempos, não me lembro qual desses caras do governo falava que o George Soros, mega multimilionário norte-americano, é socialista. Esses caras vão começar a censurar temas, estando no poder. Em 4 anos, eles podem destruir o ensino no Brasil. Em 8 anos, que é bastante possível que isso aconteça, eu não sei o que eles vão fazer. Os bolsonaristas podem começar a me xingar. Os bolsonaristas que lute, como diz, né? Mas os caras vão destruir o ensino do Brasil. Para que o ensino no Brasil não morra, espero que vocês tenham me compreendido, o Enem tem que acabar.